Queridos alunos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Professora Camila, seja bem-vinda. Espero encontrá-la bem também. Sintam-se todos acolhidos. Chegamos à nossa terceira aula da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica. Praticamente 75% de aula, né, concluído com sucesso, tá? Estamos quase chegando ao final de mais outra disciplina, né, para o semestre 2025/2. Logo menos estaremos nos adentrando à quarta disciplina e mais adiante a última disciplina do módulo para assim fecharmos mais um semestre letivo, tá? Então, espero que vocês estejam bem, mesmo sendo uma noite de quarta-feira, onde muitos, assim como eu, a professora Camila, né, e muitos aqui, chegam cansados das rotinas, né, de trabalho, mas sempre gratos a Deus por todas essas oportunidades, né? E assim como eu e também vocês e muitos, né, estamos aqui no terceiro turno para adquirirmos mais conhecimentos, para nos aperfeiçoar e assim poder estar atuando de maneira eficiente e eficaz a nossa profissão, tá? É uma disciplina bastante importante, tá, para o currículo de vocês, tá? Não só em relação academicamente, mas o futuro profissional. Aproveitando o gancho, né, já que estamos falando de cinesiologia e biomecânica, na segunda-feira eu fiz uma palestra, tá? Na nossa semana acadêmica de educação física, onde eu abordei, né, o tema da biomecânica, tá? Perante os feedbacks, né, dos meus colegas e também dos alunos, tá? Foi uma palestra bastante produtiva, bem informativa, tá? No meu caso, né, isso se aplica a mim, sem nenhum receio de falar, né? Assim que é me dado, né, uma oportunidade, a gente fica com aquele receio, né, com aquela é, ansiedade, né, de fazer o papel bem cumprido, né? Até então tinha sido a minha primeira participação, tá? Em palestras assim, no grande porte que foi a da nossa semana acadêmica, e aquele friozinho, né, na barriga que, de certa forma, né, no meu caso, tá? Aconteceu. Mas, no decorrer da palestra, eu me senti bastante à vontade e eu pude, já que é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele, tá? Me fez com que eu pudesse me dissertar vários conteúdos, né, dentro do espaço de tempo, terminei dentro do horário. Então, quero agradecer à professora Camila, que é uma das organizadoras, tá, dessa semana acadêmica, que com grande maestria esteve ali juntamente conosco, tá? Vou falar em especial a mim, né, porque eu aperrei muito a professora Camila. Prof, me ajuda, estou inseguro, dá uma olhada no meu material, e assim a gente vai se aperfeiçoando. É aquela questão, né? Tudo a primeira vez a gente quer fazer bem feito, né? Então, como a gente ainda não tem, no meu caso, aquele costume, né? O meu público mais crianças, né? Eu sou professor da rede municipal daqui da minha cidade, então eu faço palestras, né? Com outros tipos de temas, né? Ansiedade, depressão. No caso das meninas, né? Quando elas ficam mocinhas. Então, são temas voltados para o público, né? De adolescentes extremamente diferente em outros temas voltado para acadêmicos, né? Então, a gente sente o peso quando a gente é convocado para estar no evento de grande porte, como foi essa semana acadêmica, tá? Então, gostaria de agradecer a vocês, alunos, também, que estiveram presentes, tá? Fiquei muito feliz pela participação, na minha sala, foram mais de 100 alunos que estiveram presentes, tá? A todos que, dentro dos 2 dias, puderam participar de tudo, grandes profissionais, grandes palestrantes, e isso graças aos organizadores, incluindo a professora Camila, professor Diego, professor Christian, a Adriana, a nossa coordenadora Vanessa. Então, não poderia de registrar nesse momento da aula a minha eterna gratidão pela oportunidade que me foi dada e também agradecer a vocês, alunos, que estiveram presentes, tá?
na nossa semana acadêmica. E com certeza outros virão e espero também fazer parte com outras oportunidades, tá bom? Bem, turma, agora vamos falar sobre cinesiologia e biomecânica. 96, 396, tá? Vocês não esqueçam de colocar o código para registrar a frequência de vocês para o dia de hoje, tá? Apenas reforço que a falta, tá? A nossa modalidade não exige a presença é, ao vivo, tá? E caso o aluno não possa participar, ele não leva falta, nem é despontuado em nota, não é prejudicado de forma alguma, tá? Justamente porque a nossa modalidade é a flexdisciplina, tá bom? Na semana passada eu tirei um tempinho para explicar bem detalhadamente, mas agora de uma forma resumida, tá? Caso não consigam colocar na frequência de hoje o código ou não possa assistir, né, a aula ao vivo, você assiste a aula gravada depois e não se preocupe que não consegue o código, não está presente e não é prejudicado de maneira alguma, tá bom? Quero também lembrá-los, por hoje ser a nossa terceira aula, tá? A avaliação 2, 10 questões de múltipla escolha, somente com os conteúdos da unidade 2, e a nossa avaliação discursiva já se encontram liberadas para responder, tá? Então é importante. O código é o 396, 396, está fixado aqui no nosso chat, tá, pessoal? É, a avaliação 2 e a discursiva já se encontram liberadas. A avaliação 1 também já está com um tempinho a mais de liberação, tá? Então, reservem o espaço de tempo para que assim vocês possam responder as avaliações, tá? Lembrando que são 4 avaliações que temos para a composição da nossa média. Avaliação 1, avaliação 2 e a avaliação discursiva, que são online. Você responde de casa, do trabalho, da academia, né? Eu digo da academia porque já teve aluno que disse, enquanto eu estou malhando, eu vou responder minhas provas pelo celular, pelo meu tablet. Então, fiquem à vontade, tá? Essa administração de estudos, de tempo, de responder a prova, cada um tem a sua, tá? A nossa média é 7, ficou abaixo da média, tá? Ou se aplica duas situações, ou melhor, e tem duas possibilidades, mas precisamos ver que se aplica. A primeira é, abaixo da média, o aluno é reprovado, vai ter que cursar a disciplina novamente em outro semestre. E existem casos que, quando o aluno ele é reprovado, está na disciplina, ele poderá, não são todos, porque existem regras, tá? Participar do exame final, tá? Mas aí o exame final ele ainda não está liberado, ele será liberado lá no final do semestre, e aí tem que ver se, de acordo com o edital, você pode participar do exame de férias. Caso não, terá que cursar novamente a disciplina em outro semestre, tá? Então, são 4 provas, tá? Cada disciplina são 4 avaliações, cada um tem o seu peso, você multiplica sua nota pelo peso das 4 avaliações e no final divide por 10, tá? E aí você vai ter a sua média naquela unidade. Abaixo de 7, reprovado, tá? A partir de 7 a mais, o aluno ele está aprovado, tá? Mateus, se você tirou 6,80 e tem 0,50 do simulado, mas essa nota das atividades de aprendizagem, ela foi feita antes do fechamento da média, aí sim essa pontuação ela é contabilizada. Agora, se sua média já foi lançada e você só fez as atividades de aprendizagem depois que a média foi lançada, aí essa pontuação ela não vai entrar, tá? Eu já tinha falado isso aqui em sala, tá, pessoal? E já fica também a atenção. As atividades de aprendizagem é aquele simulado, tá? De 10 perguntas, que vocês têm 20 tentativas, tá? E sempre a maior nota é a que vai prevalecer, certo? Mas essa pontuação de 0 até meio ponto, ela poderá fazer parte da composição da média se for realizada antes que você tenha feito as 4 avaliações e a sua média tenha sido lançada, tá bom? Por exemplo, eu falto fazer ainda a minha prova presencial. Eu sou estudante de fisioterapia e falta uma prova
presencial. Já fiz as 3 online, tá? Então, hoje, mais tarde, eu vou fazer a minha atividade de aprendizagem para garantir a minha pontuação. Aí sim, eu vou garantir a pontuação. Mas suponha que eu tenha esquecido, a minha média foi lançada. Eita, eu vou fazer a atividade de aprendizagem. Eu posso até fazer, mas aquela pontuação, ela não vai estar presente na composição da média final, tá? Em relação às atividades complementares, que eu vi que foi uma perguntinha aqui, tá? As atividades complementares são cursos, palestras, workshops, minicursos, os cursos livres que tem disponível no nosso AVA, no nosso LEWEP, tá? Em que o aluno faz por fora da grade. Quando eu digo por fora da grade, é que na nossa matriz curricular vocês recebem os nomes de todas as disciplinas que vocês têm que cursar, tá? E lá no histórico mais embaixo tem uma carga horária de atividades complementares. Então, vocês precisam realizar, tá? É obrigatório, pois é uma exigência do MEC. Caso o aluno ele não realize, infelizmente ele não cola grau. Ele pode ter sido aprovado com 10 em todas as disciplinas do curso inteiro, mas se não fez as atividades complementares, infelizmente o aluno ele não cola grau, tá? Hoje é a nossa terceira aula, na próxima quarta-feira a nossa quarta e última aula, tá? Hoje é a nossa penúltima aula, na próxima quarta a nossa última aula dessa disciplina, tá bom? Gente, câmeras e microfones, como vocês sabem, são desabilitadas para a melhor condução da aula, tá? A partir de agora, eu peço foco total na nossa aula, que a professora Camila vai começar a ministrar. Peço que vocês evitem conversas paralelas, tá? No nosso chat. Tendo alguma pergunta relacionada ao conteúdo que está sendo abordado, vocês podem colocar aqui, que eu vou auxiliando a cada um de vocês, tá? Obrigado pelos feedbacks que vocês estão dando aqui, que participou da minha palestra na segunda-feira, tá? Serei eternamente grato para todos e permaneço à disposição para cada um de vocês, né? Não, as atividades complementares, Eliel, você tem todo o curso para realizar, tá? Agora, as avaliações dessa disciplina, cada uma tem um prazo. Você vai lá no LEWEP, notas e avaliações, tá? Clica na disciplina de Cinesiologia e Biomecânica, clica em Notas e Avaliações e lá vai ter o prazo de cada uma das avaliações, tá? Essas atividades complementares na qual me refiro, você tem todo o período do curso para realizá-lo, tá bom? E aí você acessa lá o LEWEP ou o AVA, vai na opção Atividades Complementar e lá mostra a quantidade de hora que você precisa cumprir, tá bom? Professora Camila, deixa eu ver aqui. Oi, oi, Ah, professor. oi, profa. Pode sim, Oi. Maria. Pode sim. Pode fazer no decorrer do curso, as horas complementares, igual vocês estão fazendo os projetos de extensão, tá? Projeto de extensão é uma coisa, atividades complementares são outras, tá bom? Vamos para a nossa aula. Prof. Camila, seja bem-vinda. Comando da aula todo seu. Muito obrigada, professora Milson. Boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica. Vocês estão bem? Todos bem? Turma, que prazer foi ter visto o nosso querido professor Amilson na semana acadêmica. Quem aí assistiu? Coloquem no chat. Quem teve o prazer de assistir a fala do nosso professor? Inclusive, eu coloquei aí no chat, professor, a gravação da sua fala e também fixei lá no mural da disciplina. Lembram do nosso mural da disciplina? Acessando a página principal do Teams, clicando em equipes, procurando a nossa turma, fixei lá também. Vale super a pena. Foi sensacional, professora Milson, de verdade. Conhecimento incrível, não é? Eu adorei. E não foi incômodo nenhum te auxiliar nesse processo, professor. Como eu sempre falo, somos um time, jogamos juntos, né? E se sinta à vontade, tá, professor? Se sinta super à vontade para contribuir também na aula de hoje. Turma, vamos lá. Todos da educação física aqui, coloquem no chat. Pergunto isso porque talvez teremos colegas da podologia.
tá? Essa disciplina de cinesiologia e biomecânica, pode ser que tenha alguém que está fazendo o curso de podologia e entrou também na nossa turma, tá? Então, vou trazer exemplos também dessa área da podologia e educação física, certo? Então, vamos lá, vou começar a compartilhar os slides. Hoje nós temos muita coisa, turma, para vermos. Por quê? Lembram que na aula passada a prof não venceu Passa Tudo? Lembram que eu até falei para vocês, é muita coisa, é muito conteúdo, não vai dar tempo e realmente não deu. Mas não tem problema, tá? Hoje vou concluir o conteúdo da aula passada, da unidade 2, e vou adentrar no conteúdo de unidade 3. Certo? Então, o que nós vamos ver hoje? Membros superiores e inferiores, princípios básicos ali da biomecânica, ou seja, as leis de Newton. Também vamos ver os sistemas de alavancas e também sobre hidrodinâmica. Olha quanta coisa hoje, turma. Então, foquem aqui com a prof, tá? Como vocês estão aqui para a nossa aula? Hoje eu trouxe atletas do levantamento de peso. Como que vocês estão para a nossa aula? Número 1, 2, 3 ou 4? A gente carrega uma carga emocional do dia, né? Quero saber como vocês chegaram. Tem alguém aqui super animado no 1 e no 2? Eita, vamos ver aqui. Karine, tá só no 4 hoje? Tá um meio termo, né, professora Milson? Um pouco de cada. Mas como eu sempre costumo falar, foquem na nossa aula, tá? Tempo é precioso. Então, de repente, vocês não vão conseguir rever a gravação da aula. Então, prestem atenção aqui. Coloquem as dúvidas de vocês no chat. O professor Amilson sempre muito querido, muito solícito, ajudando vocês, inclusive, aí no chat, tá? Então, o importante é participar. Vamos lá, membros superiores, turma. Membros superiores. Vejam ali a imagem. O que temos para falar de membros superiores? Membros superiores é altamente especializado para diferentes tarefas, não é? Desde arremessar uma bola com potência, até realizar movimentos mais precisos. Questão de coordenação motora fina, né? Como escrever, manipular instrumentos, inclusive lá na podologia. Em todos esses gestos, o ombro, turma, o ombro, ele acaba se destacando justamente por sua grande mobilidade. Só que essa grande mobilidade do nosso ombro tem um custo, e um custo alto. Ele tem uma menor, né, questão de movimento estável. Ele tem uma liberdade de movimento, né, mas ele tem uma menor estabilidade. E aí entra a questão da importância da escápula e dos músculos estabilizadores, como o manguito rotador. Vocês já ouviram falar no manguito rotador? Precisam atuar ali né, em conjunto, justamente para manter o controle e evitar lesões. Onde fica, prof, essa questão de manguito? Que tanto se fala em fortalecer. Vocês conseguem perceber onde fica a escápula de vocês? Escápula. Esse ossinho aqui, tá? Escápula, esse osso aqui. Húmero, nosso osso do braço. A estrutura do nosso ombro tem um conjunto de músculos, manguito rotador, tá? É o que mantém a estabilidade da nossa escápula, a estabilidade do nosso ombro, tá? Fundamental, fundamental. E na educação física, um exemplo muito claro é o saque lá no vôlei, né? Que envolve a questão da rotação externa do ombro, que tem que ter a estabilização da escápula e um controle final, inclusive do punho e dos dedos. E se a escápula ela estiver desequilibrada, todo gesto ele é prejudicado, aumentando ainda mais o risco de lesão no manguito rotador.
Lá na podologia, né, o mesmo princípio se aplica em atividades que demandam precisão, como cortar uma unha, lixar uma calosidade. Por quê? Porque o podólogo, ele mantém ali o braço, né, à frente, em posição estática, exigindo justamente que a escápula, né, ela estabilize o ombro, para que o punho, os dedos, eles realizem os movimentos necessários. Um déficit nessa questão da estabilidade pode gerar dor no ombro, pode gerar fadiga precoce e até comprometimento da qualidade do atendimento. Turma, desequilíbrio na escápula pode causar dor no ombro, tá? Tanto em movimentos explosivos quanto em movimentos mais delicados. Quem aí sente dor no ombro? Quem aí sente dor no ombro? A minha imagem travou ou tá tudo certo? Tá travada? Oi, prof, não quis atrapalhar, mas aí eu coloquei no chat para os alunos focar na escuta, que assim que possível eu ia lhe repassar. Mas é porque sua imagem ela ficou congelada. Ah, então tá, maravilha. Eu acredito, turma, que é por conta do Teams mesmo, tá? Nós estamos com 200 alunos aqui na sala, tá? Então ele acaba dando uma bugada. Mas prestem atenção aqui, tá? Conseguiram entender a importância da escápula, da estabilização da escápula, a função do nosso manguito rotador? Olha quanta gente a professora Milson colocou que sente desconforto no ombro, que sente dor no ombro. Olha, a Karine colocou, inclusive, que depois de exercícios de mobilidade melhorou bastante. Na aula passada falamos, inclusive, dos exercícios de mobilidade, não falamos? Falamos, né? Super importante. E, turma, um simples desequilíbrio na questão da escápula, como eu falei para vocês, né? Gera fadiga precoce, dor. Justamente por quê? Porque a escápula ela funciona como base de apoio para todos os movimentos desse complexo articular que é o ombro. E se a escápula ela não estiver bem posicionada, bem estabilizada, os músculos do manguito rotador, né, eles precisam trabalhar em excesso, justamente para compensar, o que acaba gerando sobrecarga e risco de dor e de lesão. Lá no saque, no vôlei, por exemplo, um desequilíbrio prejudica totalmente a transferência, inclusive de força da cadeia cinética, aumentando o estresse no ombro. Está tudo relacionado. Já em uma atividade aparentemente leve, como alcançar um objeto no armário, a falta de estabilidade também compromete a mecânica, levando inclusive a microtraumas, a fadiga precoce e a dor. Então, turma, não importa se o movimento é explosivo, como lá no esporte, ou se é delicado, como numa atividade clínica. Sem a escápula funcionando como base estável, o ombro perde eficiência, fica vulnerável a lesões. Então, questão de prova. Escápula é o grande estabilizador invisível do ombro. Um ombro saudável depende do sincronismo entre escápula e úmero. Conseguem identificar onde fica a escápula e onde fica o úmero? Vou voltar aqui, nessa imagem. Tá? A junção de escápula e úmero é por meio da articulação escápulo-humeral. E um erro comum é focar apenas na musculatura do deltoide. Lembram na aula passada que nós falamos da importância de trabalhar os músculos profundos do core, da coluna vertebral? Ombro é a mesma coisa. Deltoide não é músculo de espelho? É
músculo de espelho. Mas ele não, né, ele não segura, ele não sustenta a articulação do nosso ombro. Então, sim, a gente precisa trabalhar fortalecimento de manguito rotador, tá? A escápula, novamente, ela precisa estar estável e bem posicionada para que o húmero ele possa se mover com segurança e com eficiência. Num movimento, se a escápula ela não estiver bem estabilizada, a força do movimento se perde. E o risco de impacto ou lesão do manguito rotador, inclusive, aumenta. Então, é importante ter consciência disso. Vocês conhecem alguém, turma, que tem o ombro deslocando com facilidade? Já viram alguém? Alguém já relatou? Ah, meu ombro desloca? Ou alguém de vocês aqui tem essa questão de deslocamento do ombro? Sim. A galera conhece. E o que vocês acham que está relacionado a isso? O que vocês acham que... O porquê que isso acontece? Qual que pode ser a relação? Muitas pessoas, né, turma, têm a questão do ombro deslocando com facilidade. E isso pode ser por conta de combinação de diversos fatores. Do ponto de vista biomecânico, pode acontecer por quê? Por haver frouxidão ligamentar, ou seja, os ligamentos da articulação do ombro são naturalmente mais frouxos, né? Ou ficaram frágeis ali após algumas lesões. Isso permite que a cabeça do húmero se mova dentro da cavidade da escápula, né? De uma forma demasiada, aumentando inclusive o risco de luxações. Pode ser que não tenha frouxidão ligamentar, mas que há uma falha ali no controle motor da escápula. Mesmo que os ligamentos eles estejam íntegros, se os músculos estabilizadores da escápula, né, como o cirrato anterior, trapézio inferior, romboides, não ativarem de forma coordenada, o ombro ele perde totalmente a estabilidade dinâmica, facilitando o deslocamento. Então, na prática, duas situações, né, muitas vezes se somam. A questão dos ligamentos, né, eles não oferecem sustentação suficiente e a musculatura não consegue compensar. Por isso, o ombro ele acaba escapando, até em movimentos mais simples, como alcançar um objeto ou levantar o braço. Tá? E aí temos o cotovelo nos membros superiores, né, que é uma articulação super complexa. E dentro dessa grande articulação, nós temos três incluídas, que trabalham em conjunto. A flexão e a extensão, por exemplo, ocorrem principalmente na articulação húmero-ulnar, enquanto a pronação, supinação, ocorre na rádio-ulnar. Saber, né, o posicionamento faz todo sentido. Pessoal ali do fitness, que treina, os exercícios, determinada pegada é de forma supinada, é de forma pronada, de forma neutra. Tudo isso tem influência com cotovelo, tá? Tudo isso tem relação direta com o cotovelo. Abrir uma maçaneta. Se girarmos no sentido horário com a mão direita, estamos fazendo uma supinação. Em exercícios na academia, lá, fazendo rosca direta, por exemplo, o bíceps,
ele atua, principalmente na flexão do cotovelo? Fazendo outro movimento, seja lançar uma bola, o bíceps, ele participa da supinação associada à flexão. Na podologia, durante um atendimento, né, o podólogo ele usa movimentos repetidos de flexão, supinação, ao manipular instrumentos finos. E se o bíceps estiver fraco ou sobrecarregado, pode surgir dor no cotovelo, ou até compensações no punho e no ombro, prejudicando a precisão do procedimento. Então, quando a gente fala em cotovelo, fortalecimento de bíceps. Bíceps também não é somente um músculo de estética, de espelho, mas ele é considerado, quando a gente fala em cotovelo, um motor fundamental da função do braço, seja para levantar pesos no treino, seja para realizar qualquer tarefa mais delicada. Então, ter também a região do bíceps fortalecida, fundamental. Inclusive para prevenir lesões. Temos também o punho. Punho que é fundamental para o posicionamento da mão no espaço. Alterações na sua biomecânica afetam desde movimentos atléticos até tarefas simples, como escovar os dentes, né? E temos vários movimentos que a gente consegue fazer. Vários. E nós temos os desvios radial e ulnar, que são essenciais. Esses desvios, eles são naturais, justamente para o alcance funcional da nossa mão. Segurar uma xícara exige um leve desvio ulnar para estabilizar justamente a pegada dessa xícara. A pega dessa xícara. Fazer uma flexão de braço depende de manter o punho neutro para transmitir a força do antebraço à mão. Vejam que é tudo relacionado. Nos exercícios lá de academia, quando a gente faz sem estabilizar a articulação do punho, não gera desconforto? Gera desconforto. Às vezes a galera tá lá fazendo rosca direta, né? E tá tendo mais trabalho de punho do que de bíceps. Não estabiliza. Aí o punho incha, vem aquele desconforto, aquela dor. Daí o relato, eu não sei mais o que fazer. E aí? Qual que é a chave para isso? Fortalecimento? Exercícios de mobilidade, inclusive. Tem um exercício de mobilidade que eu gosto bastante, que dá para fazer de forma bem simples. Pegar um pedacinho de bastão, um pedacinho de cano de PVC, colocar um barbante no meio e pedir para o aluno desenrolar aquele barbante do bastão e recolher de volta. Esse movimento de desenrolar e de voltar, ótimo para mobilidade. Odeio esse exercício, Luiz. Caramba, garoto! Mas é fundamental. E conforme vai progredindo, vai melhorando, dá para colocar até um pezinho. E vai progredindo. Principalmente em exercícios quando se faz na polia. Tem muita gente que sente muito o punho. Justamente por falta da estabilização. A rosca invertida. Por que a rosca invertida é tão bom, gente? Poucos fazem um exercício de rosca invertida. Quem faz aí? A galera da musculação. Que sai com o antebraço doendo. Né, Edmundo? Fundamental. Fundamental. Então, incorporar exercícios assim também nos treinos é importante. É importante. Não é questão de gostar. É questão de precisar.
não é? Concordam comigo? Não é questão de gostar, é questão de precisar. Acham? E membros inferiores, turma. Membros inferiores. Papel fundamental na sustentação do nosso corpo, na nossa locomoção, na absorção de impacto, na postura bípede. A estrutura óssea dos membros inferiores é totalmente projetada para suportar peso, para permitir eficiência na marcha, na corrida, nos deslocamentos. Pensando na educação física, considerando ali o quadril, o fêmur, fundamentais nos movimentos de deslocamento, salto, agachamento, porque transferem a força da pelve para os membros inferiores. A patela. Antigamente, patela se chamava rótula, né? O pessoal aí das mais antigas vai entender. Se chamava rótula, hoje em dia é patela. A patela aumenta a eficiência do quadríceps no chute, no salto, na subida de escadas. Cada um tem uma função. A tíbia e a fíbula, olham aí na imagem, estabilizam a perna. Fraturas, lesões, comprometem, inclusive, né, de forma direta, a performance esportiva. E o pé? E o nosso pé, considerando ali o tarso, metatarsos, falanges, base de apoio para gestos, como corrida, mudança de direção, aterrissagens, enfim. Um exemplo pode ser, né, durante uma corrida. O impacto que chega ao quadril, ele depende totalmente da absorção eficiente pelo pé, pelo tornozelo, pelo joelho. E qualquer falha, turma, nessa cadeia aumenta o risco de lesões, como condromalácia patelar, fraturas por estresse. Já na podologia, os ossos do pé é um foco central. Por quê? Alterações ali no metatarso, nas falanges, pode gerar calosidades, dificuldades na marcha, considerando a tíbia e a fíbula, relacionadas ali ao alinhamento do tornozelo. Desvios na tíbia, fíbula, favorecem sobrecargas que chegam ao pé. E considerando o quadril, a pelve, embora distantes ali do foco direto da podologia, influenciam diretamente a distribuição de peso nos pés. Desalinhamentos pélvicos, nós vimos na aula passada, né? Podem gerar alterações ali posturais perceptíveis no exame podológico. Um exemplo, lá um paciente com joanete, que é o desvio do hálux, né? Um paciente com joanete altera a dinâmica do apoio do metatarso, o que pode repercutir na marcha, causando muita dor em outras regiões do pé e até do joelho. E aí, o quadril, turma, é o grande ponto de força e estabilidade do corpo. Pensem em esportes como futebol, ginástica, corrida. Todos exigem controle dinâmico do quadril. Um exemplo é o agachamento, né? Em todas as aulas eu falo desse agachamento. Se o quadril ele não estiver bem alinhado, a cadeia cinética todinha sofre. Vocês aí já perceberam alguma assimetria, alguma diferença no movimento do seu quadril ao caminhar ou correr? Sentiu que tem um encurtamento? E aí? Espero que não. Quando vai caminhar, sente puxar um pouquinho para o lado?
ou algum familiar que relatou esse tipo de situação, o que isso pode indicar? Considerando ali a assimetria de quadril, o que é necessário observar? Ao caminhar, ao correr, turma, o quadril, ele deve se mover de forma coordenada e simétrica, acompanhando ali os movimentos das pernas, da pelve. Se há alguma diferença no movimento de um lado para o outro, isso pode indicar o quê? Algum desbalanço muscular, ou seja, fraqueza, principalmente em glúteos. Vou aqui puxar ênfase, inclusive, para o glúteo médio. Fraqueza em glúteos pode causar queda da pelve do lado oposto durante a marcha. Um quadril, ele pode estar em rotação interna ou externa excessiva, ou ainda ter uma inclinação pélvica alterada, afetando inclusive o padrão de movimento. Pode ser que tenha diferença no comprimento dos membros inferiores. Já pensaram nisso? O que pode levar, inclusive, a compensações no quadril, joelho, até na coluna. Também pode ser que seja rigidez ou hipermobilidade. Um quadril rígido, ele pode limitar o movimento. Mas também um quadril muito solto pode ser instável. E também dores, lesões prévias, né? O corpo ele acaba compensando de forma natural, justamente para proteger áreas doloridas ou com histórico já de lesões, criando padrões assimétricos. Então, se ao correr você sente um lado do quadril trabalhando mais, ou nota que um joelho vira mais para dentro, isso pode ser sinal de fraqueza estabilizadora ou desequilíbrio funcional. E por que isso importa? Já falei para vocês. Né? Assimetrias no quadril, se não corrigidas, podem gerar sobrecargas em outras articulações. Joelho, tornozelo, coluna. E favorecer o surgimento de lesões, justamente por uso repetitivo. Casos de assimetria de quadril, tá? Importante, fortalecimento de glúteo. Trabalhar isso, tá? E o joelho? E o joelho? Eita, quem aí tem problema de joelho? LCA, então, eu acho que vai chover, né, professora Milson? Lesão de ligamento cruzado anterior. É o mais comum, né, galera? E justamente ligamento cruzado anterior é aquele que segura, que sustenta o nosso joelho. Na academia também a gente recebe muitos alunos em reabilitação, né? Às vezes é comum vir o combo mesmo, né, Alex? LCA e meniscos. Bem isso, né? O LCA, turma, ligamento cruzado anterior, ele limita o movimento anterior da tíbia e controla a rotação. Esportes com mudanças rápidas de direção ou esportes que têm muita desaceleração são cenários muito comuns de lesão do ligamento cruzado anterior. No futebol não é muito comum os jogadores terem lesão, Neymar, Marta e por aí vai. É muito comum, justamente pela característica específica mesmo do esporte. Essas mudanças rápidas de direção. Desaceleração de forma brusca, né? Para prevenir a ruptura ali de LCA, fortalecimento de glúteos, fortalecimento de isquiotibiais e fortalecimento de core.
Importantíssimo trabalhar isso. Prevenção. E na podologia, alterações no joelho afetam a questão do apoio plantar e da marcha, podendo haver ali alterações nos pés. Vocês já ouviram falar em valgo dinâmico? Já vamos falar sobre isso. A importância do joelho, gente, porque também integra toda a cadeia cinética. E a sua estabilidade protege ligamentos, melhora a performance, evita sobrecarga nos pés. Então, lembram que eu falei para vocês? Fortalecimento do quê? Quais músculos-chave são para preservação do nosso joelho? Quero ver se vocês estão ligados. Coloquem aí no chat. E aí? 3, lembram? 3 músculos. Chave para proteção do nosso joelho. E aí? Não vem nada, turma? Core, glúteos, isquiotibiais. E obviamente, né? Tem outros músculos que são auxiliares aí, tá? Posterior de coxa, quadríceps. A gente sempre tem que ter consciência disso, tá? Olha só, Jéssica! Jéssica, compete? Agora fiquei curiosa. Agora fiquei curiosa. E aqui, turma? Vocês já ouviram esse termo, valgismo dinâmico? Já? Ou também é conhecido como prolapso medial da patela, um nome mais chique, né? É quando, né, na prática, esse valgismo, ele aparece quando o joelho cai para dentro. Durante movimentos como agachar, saltar, correr. Vocês já viram lá no ambiente de academia? Alguém fazendo exercício e tem essa tendência de colocar os joelhos para dentro e tem que ficar toda hora alertando. Alinha esse joelho. Alinha esse joelho, não é? Muito, muito mesmo. E por que que isso acaba acontecendo, né? De forma biomecânica, vamos fazer uma análise. Fraqueza do glúteo médio. Falha ali na estabilização lateral da pelve, o que acaba gerando, né, uma adução e rotação interna do fêmur. Falta de controle do core e da pelve. Um core fraco compromete o alinhamento de toda a cadeia cinética. Nós vimos isso na aula passada. Padrão de movimento desorganizado. Mau hábito mesmo do dia a dia. Também pode ocasionar valgismo dinâmico. Frouxidão ligamentar também. Isquiotibiais e adutores dominando o movimento, em vez de ter essa sinergia com os glúteos também. E como que a gente consegue prevenir isso? Fortalecer glúteo médio, glúteo máximo, treinar padrão motor, né, de forma adequada, estabilidade de core e da pelve, exercícios educativos funcionais. A gente consegue trabalhar isso, a gente consegue melhorar, tá? E aí temos tornozelo e pé. Vocês já pararam para pensar que o nosso pé, ele trabalha o tempo todo? Mesmo sem a gente perceber? Ele é um maestro, né? Silencioso, coordenando, equilibrando, absorvendo impacto, se adaptando ao solo. Aqui nós temos, né, os movimentos do nosso tornozelo e pé. Qual que é a função ali
do nosso pé? Função de suporte, de amortecimento, de propulsão. E nós temos os arcoplantares, né? Aí vem a questão da pisada neutra, que é aquela pisada normal, que é considerada a pisada ideal do ponto de vista biomecânico. O pé ele faz contato com o solo de maneira equilibrada, com leve pronação natural para absorver justamente o impacto. A carga ela é bem distribuída ali entre o calcanhar, entre o pé, entre o antepé, e resulta em maior eficiência na marcha e menor risco a lesões. Já quando nós temos uma pisada pronada, olham aí a imagem, o pé ele gira excessivamente para dentro após o contato com o solo. A distribuição do peso se concentra mais na borda medial do pé. Pode gerar sobrecarga de tornozelo, de joelho, de quadril, fortalecimento, favorecendo inclusive, né, o desalinhamento, gerando ali fascite plantar, condromalácia, dores lombares. A marcha, inclusive, ela tende a ser mais instável, especialmente por haver fraqueza muscular relacionada. E também temos a pisada supinada. O pé ele gira um pouco, né, ou nada para dentro, mantendo-se mais rígido. O peso é transferido mais para a borda lateral do pé. O impacto é mal absorvido, o que pode provocar justamente lesões por sobrecarga. Inclusive, podendo haver fraturas por estresse, entorses, dores na canela. A gente ouve muito, né, a questão de canelite. A marcha, ela costuma ser, inclusive, mais dura, menos adaptável, com menos eficiência no deslocamento. Então, tudo tem relação direta com a estabilidade corporal. E o sistema muscular, esquelético, ele é responsável pela movimentação voluntária. Atua em conjunto com tudo que nós falamos, justamente para permitir a nossa postura, a nossa locomoção, a produção de força. Nosso sistema muscular, turma, é o motor da ação humana. Sem ele, o esqueleto perde completamente a sua função. É apenas uma estrutura parada. E aí nós temos a classificação dos movimentos, né, de forma funcional. Nós temos os músculos agonistas, já vimos também sobre isso, né, no decorrer das nossas aulas. Os agonistas são quem? Aqueles músculos principais, responsáveis pelo movimento. São os motores primários. Já os antagonistas, eles realizam o movimento oposto, controlando, freando, né? Temos também os sinergistas, que auxiliam ali os antagonistas com relação à força e precisão, e os fixadores, os estabilizadores, que mantêm uma articulação firme. Então, vocês viram a complexidade, turma? De membros superiores e inferiores e como tudo se conecta? Como tudo faz sentido? Conseguiram compreender, turma? Fechamos, tá? Trouxe um panorama bem geral de membros superiores e inferiores. Tudo bem até aqui? Sim? Tem um sinal para a prof, que eu vou continuar aqui. Sim, maravilha. Muito obrigada, Antônia. Vou seguir aqui então, tá? Aí eu pergunto para vocês, tá? Agora já nos direcionando ali para as leis de Newton, né? O que você acha que acontece quando aterrissamos sem dobrar os joelhos após um salto? Olha que pergunta instigante, né, para a gente pensar. Lembram sobre a biomecânica? Inclusive, o professor Hamilton fala muito bem
na nossa semana acadêmica sobre. A questão da biomecânica aqui nos ajuda a compreender o porquê e como um movimento acontece. Né? E a gente relaciona a questão do movimento com o quê? Leis físicas, como força, alavanca, gravidade, aceleração e torque. E essa compreensão é fundamental, turma, para a atuação profissional em diferentes contextos, seja lá no esporte, seja na reabilitação. Tá? E aí vamos para as leis de Newton. A primeira lei, turma, explica por que precisamos aplicar força para tirar um halter do chão, por exemplo. Ou para empurrar alguém parado. Um corpo parado, turma, considerando essa primeira lei, um corpo parado, ele quer continuar o quê? Parado. Um corpo em movimento, ele quer continuar em movimento. Sempre na mesma direção e velocidade. Só muda isso se uma força agir sobre ele. Aí temos a inércia, né, que é a tendência natural de resistir a mudanças. O corpo ele não quer mudar sozinho. E a massa mede quanta inércia o corpo tem. Quanto mais massa, mais difícil é mudar o movimento, não é? Isso vale em locais sem transferência, né? Ou seja, em um ambiente sem forças externas desequilibradas. Um objeto parado ou em movimento constante está em equilíbrio. Seja equilíbrio estático, parado, dinâmico, em movimento. Não é preciso, turma, força para manter o movimento. Apenas para começar, para parar e para mudar de direção, não é? Então, imaginem vocês lá dentro de um ônibus. Todo mundo aqui já andou de ônibus? Tenho certeza que já. Todo mundo andou de ônibus? Sim. O ônibus está indo e você está lá, né? O que acontece quando o ônibus dá uma baita de uma freada? O que acontece? Quando o ônibus freia de repente? O seu corpo ele quer continuar em movimento. É por isso que a gente é projetado para frente, a gente é jogado para frente. Isso é a inércia em ação. É esse o sentido da primeira lei de Newton. Certo? E o que nos diz a segunda lei? A segunda lei, turma, mostra que quanto maior a massa ou a aceleração, maior será a força exigida. Isso tem tudo a ver, por exemplo, com o treinamento de força. A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Aí tem a fórmula. A força, turma, é o que faz um corpo acelerar, ou seja, a mudar a sua velocidade. E a massa é quanto peso o corpo tem, o quanto ele resiste ao movimento. E a aceleração é a mudança na velocidade com o tempo. Quanto maior força aplicada, maior será a aceleração. Quanto maior a massa, mais força será necessária para causar a mesma aceleração. A massa, turma, é a constante de proporcionalidade na equação. Se aplicarmos ali a mesma força em dois corpos com massas diferentes, o de maior massa acelerará menos, pois resiste mais à mudança de velocidade. E isso mostra que quanto maior a massa, maior a inércia. Empurrar um carrinho lá no supermercado vazio, quando você chega lá no supermercado, pega o carrinho, sem nenhuma compra. Não é fácil empurrar esse carrinho? É super fácil.
Mas se esse carrinho de supermercado ele estiver cheio de compras, ele vai ter mais massa dentro, né? Você precisa fazer mais força para mover esse carrinho com a mesma rapidez. Conseguiram entender? Essa segunda lei, turma, mostra como os corpos se movem quando uma força age sobre eles. Força faz o movimento mudar. Mais massa, mais dificuldade de acelerar. É a mesma coisa nos treinos? Vai gerando ali a sobrecarga nos treinos? Não fica mais difícil de manter a efetividade do movimento? A mesma execução? É essa a ideia. E aí, considerando, né, a segunda lei de Newton, nós temos a aceleração, nós temos o centro de gravidade, nós temos o deslocamento e distância. A aceleração, mudança de velocidade com o tempo. Quando você começa lá a correr, né? Após estar parado, o seu corpo ele acelera. E a aceleração ela acontece sempre quando aumentamos, diminuímos ou mudamos a direção do movimento. Centro de gravidade. Todo mundo já sabe, né, que é o ponto de equilíbrio do corpo, onde a massa está concentrada. Ao ficar de pé numa perna só, nosso corpo ele precisa alinhar o centro de gravidade com um apoio, justamente para não cair. E deslocamento é a mudança de posição de um corpo em relação a um ponto inicial. Se você caminha da sala até a cozinha, há um deslocamento, né? Mas a gente não pode confundir deslocamento com distância. Deslocamento considera a posição inicial e final. Já a distância, né, é o caminho. E a velocidade? Olha os tipos de velocidade que nós temos considerando a biomecânica. Velocidade, turma, é o quão rápido algo se desloca de um ponto a outro. E no corpo humano está totalmente relacionado ao quão rápido nós conseguimos nos mover em uma direção. Questão da velocidade média é a relação entre o deslocamento total e o tempo total gasto. Imagina correr 100 metros em 20 segundos. A sua velocidade média, né, pode ser 5 metros por segundo. É essa a relação. Avaliar o tempo total que um atleta levou para concluir uma prova. Velocidade instantânea, velocidade em um exato momento do tempo, né, do movimento. É como olhar um velocímetro, né, do carro em um determinado segundo de tempo. Você pode ver lá 60 km por hora, naquele instante. Mesmo que logo depois o carro vai acelerar ou vai frear. No salto em distância, por exemplo, a velocidade do atleta exatamente no momento ali da impulsão. É um bom exemplo de velocidade instantânea. E velocidade motora, capacidade do corpo humano de realizar movimentos rápidos, envolvendo força, coordenação. Então, não é só o quanto se move, mas quão rápido se consegue reagir e executar movimentos. Em esportes de corrida, por exemplo, 100 metros, ou nas lutas, natação, a velocidade motora é essencial. Aí a questão do torque, né? Força, torque. Todo movimento exige força, não exige? Quando empurramos, corremos, seguramos algo, aplicamos força. E o tipo de contração, turma, muscular, vai determinar justamente como essa força vai se manifestar. Seja para manutenção da postura, seja para manutenção do movimento, ou seja até para frenagem desse movimento. Então, a força é a capacidade de gerar tensão e movimento muscular contra uma resistência. Ao levantar um peso, o que acontece? Os seus músculos eles geram força para vencer a resistência da gravidade
e conseguir segurar esse peso, mover esse peso. Nós temos vários tipos de contração muscular. Tenho certeza que vocês já estudaram contração isométrica, concêntrica, excêntrica, né? E a segunda lei de Newton tem forte relação com a força, né? Está totalmente voltada à questão da aceleração, né? E a massa de um objeto. Quanto maior a massa de um objeto, mais força será necessária para movê-lo, acelerá-lo. E para uma mesma massa, quanto maior a aceleração, maior a força necessária. Então, pensem. Se você empurrar uma bola de futebol, empurrar uma bola de futebol, vai ser muito mais fácil mover essa bola do que empurrar um carro. Por quê? Porque a massa do carro é muito maior. E o torque, turma, é a relação entre força e o movimento rotacional. Ou seja, o torque é a capacidade de gerar movimento rotacional. E ele depende de dois fatores: da força aplicada, né, e a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de rotação. Existe ali um braço de alavanca, que se diz, né? Um exemplo, usar a chave inglesa para apertar lá um parafuso. Quanto mais longe você segura, né, da ponta, maior vai ser o braço de alavanca, maior vai ser o torque gerado, facilitando o movimento. Tá? Essa é a ideia e é essencial para movimentos, né, articulares, esportes com rotação. E temos a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Já ouviram falar? Toda ação tem uma reação? Clássico, né? Essa frase. Quando você empurra algo, turma, ele te empurra de volta com a mesma força, só que na direção contrária. Essa é a ideia da terceira lei de Newton. As forças, elas sempre reagem em pares. Não existe ação sem reação. Exemplo, lá no salto. Ao saltar, o que a gente faz? A gente empurra o chão com os pés. Essa é a ação. E o chão, ele nos empurra de volta com a mesma força e em sentido contrário. Essa é a reação, que acaba lançando a gente para cima. Então, você só sobe no salto porque empurrou o chão primeiro. Na corrida, a cada passada lá, você empurra o solo para trás com o pé. Essa é a ação. E o solo empurra seu corpo para frente com a mesma força. Essa é a reação, fazendo você avançar. Então, quanto mais força você aplica no solo com controle e técnica, mais rápida será a reação. Por isso que atletas, eles treinam muito a questão de força e explosão, né? A terceira lei de Newton, turma, é a base dos movimentos explosivos, tá? É a base. Quanto maior a força aplicada, maior será a força de reação. Certo? Então, toda vez que você se movimenta, você está aplicando a força em algo. E esse algo devolve a força de volta para você. Essa reação é o que te faz correr, pular, mudar de direção, arremessar com potência. E aí nós temos as alavancas, né, que tem total relação com o torque, que são estruturas que giram em torno de um ponto fixo, chamado ponto de apoio. Né? Olha que interessante, no corpo,
Os ossos, né, são ali as alavancas. E as articulações, ponto de apoio. Então, imaginem uma gangorra ali, né? No nosso corpo, né? O nosso corpo é uma máquina, turma. Ossos, articulações formam sempre, né, um trabalho sincronizado. Alavancas que favorecem o movimento e dependendo do tipo, a gente consegue ganhar em força ou em velocidade. Por que o bíceps braquial não é tão eficiente para levantar cargas pesadas, mesmo sendo forte? O que vocês acham? Porque atua em uma alavanca de terceira classe. Né? A gente vai ver, nesse tipo de alavanca, a força é aplicada entre o ponto de apoio e a resistência, né? Entre o cotovelo e o peso da mão. Isso significa que o músculo precisa gerar mais força, né? Muito maior do que o peso que está sendo levantado. E aí que faz sentido as alavancas. Né? A alavanca de primeira classe, um exemplo anatômico é a extensão da cabeça. Há um apoio ali entre a força e a resistência. É como se fosse uma gangorra, né? Faz o movimento da cabeça. É como se fosse o movimento de uma gangorra. Já a alavanca de segunda classe, né? Consiste na resistência entre apoio e força. Exemplo anatômico, flexão plantar. Flexão plantar. Ficar na ponta dos pés. Né? Que tem uma alavanca mais limitada. E a de terceira classe, interpotente, força entre apoio e resistência. Exemplo anatômico, a flexão do cotovelo com o bíceps. E isso faz todo sentido, né? Todo sentido para a questão do movimento. Vocês acham que a mesma articulação ela pode atuar em diferentes classes de alavanca? Pode, né? Dependendo ali o tipo de movimento, de ação muscular solicitada, pode sim, né? Então, turma, eu trouxe um panorama para vocês visualizarem a inteligência que é o nosso corpo humano, né? E para fechar o nosso conteúdo da aula de hoje, né, eu quero dizer que no ambiente aquático, turma, o nosso corpo ele responde a leis físicas de forma diferente das do solo. Já ouviram falar no empuxo? Quem já ouviu falar no empuxo? Ele pode reduzir, turma, quase 90% do peso corporal quando nós estamos submersos até o pescoço. Por isso que a água é tão indicada, né? Na reabilitação, em treinos funcionais, para pessoas idosas, inclusive, né? E hoje comemoramos o Dia da Pessoa Idosa. Já a resistência da água, ela é causada pela viscosidade, né, que exige mais controle, coordenação. Isso também acaba desafiando o sistema neuromuscular de forma distinta. Vocês já pararam para pensar por que nadar exige tanto fôlego? Mesmo quando os movimentos eles parecem lentos? Que relação vocês acham que tem com a viscosidade e a resistência da água? Como eu falei para vocês, na água a biomecânica muda. O corpo se comporta de forma diferente justamente por causa do empuxo e da densidade. E saber disso é fundamental para planejar treinos aquáticos. Entender esportes aquáticos. Pergunto para vocês:
Por que uma pessoa com maior massa muscular afunda mais facilmente do que uma pessoa com mais gordura corporal? Sabiam disso? Porque uma pessoa com mais massa muscular afunda mais do que uma pessoa com gordura corporal. O que vocês acham? Qual que é a relação? Tô curiosa para ver o que vem. Porque o músculo é mais pesado? O músculo pesa mais que gordura. João colocou que é mais denso. Que a massa muscular é mais pesada. Boa, turma. Boa. Isso aí. Isso mesmo, porque o músculo, turma, é mais denso que a gordura. A gordura corporal, ela tem menor densidade do que a água, o que favorece a flutuação. Já o músculo tem uma densidade maior, ou seja, ele pesa mais. Ele pesa mais. Por isso que uma pessoa com mais massa muscular tende a afundar com mais facilidade, enquanto uma pessoa com mais gordura flutua com mais facilidade, mesmo pesando o mesmo. É como comparar uma pedra, né? Uma pedra e um pedaço de isopor, do mesmo tamanho. A pedra afunda, porque é mais densa. E o isopor boia, porque é menos denso. No corpo humano, mesma coisa. Músculo, a gente compara, né, com a pedra. O músculo é a pedra. Afunda. E a gordura é o isopor. E aí vem a questão da tensão superficial e a propulsão aquática, turma. A tensão superficial é a força que mantém as moléculas da superfície de um líquido unidas, como se a água tivesse uma pele na superfície. Olha que interessante. Vocês já viram um mosquito em cima da água? Mosquito em cima da água se debatendo na água? Quando a gente vê um inseto ali, né, flutuando ali na água, ele não afunda, mesmo que ele seja mais pesado do que a água. E isso acontece justamente por quê? Porque a tensão superficial da água impede que o inseto afunde totalmente. Em nosso corpo, a tensão superficial tem efeito quando estamos na água, por exemplo, ao fazer movimentos ali na superfície da piscina. Ela ajuda a manter o corpo mais equilibrado na água. Já a propulsão aquática é o que nos faz avançar na água ao realizar os movimentos. Quando nadamos, empurramos a água para trás, né, criando uma reação que acaba nos impulsionando para frente. Pense lá num movimento de um nadador batendo a mão na água. Ele cria uma força de empuxo que o move para frente. E a tensão superficial também ajuda a estabilizar a parte superior do corpo enquanto ele empurra a água. E quando nadamos, né, agora fazendo essa conexão entre tensão superficial e propulsão aquática, quando nadamos, a tensão superficial, ela facilita a propulsão aquática, ao permitir que as mãos e os pés se desloquem de forma mais eficiente, mais eficaz na superfície da água. Ela cria uma resistência que nos ajuda a empurrar a água de forma controlada, contribuindo justamente para a propulsão. E para fechar, a pergunta que todo mundo quer saber, né, professora Milson? Por que boiamos? Por que boiamos? E aí, turma, agora eu quero ver o que vem de vocês. O que vocês acham? Por que algumas pessoas boiam, outras não conseguem? Ó, Francisco colocou que não consegue. Ar nos pulmões? Eita!
Vamos pensar um pouquinho mais da análise da biomecânica, né, professora Milson? E aí, alguém sabe ali, consegue boiar? Tô curiosa. Alguns conseguem, outros não. Que pergunta interessante, né? Por que algumas pessoas boiam e outras não? Turma, nós boiamos porque o nosso corpo ele está submetido a uma força chamada de empuxo. Acabamos de ver, né? Que é uma força de reação da água empurrando o nosso corpo para cima. Isso é o empuxo, tá? Quando essa força é maior ou igual ao peso do corpo, nós conseguimos flutuar. E aplicando ali as leis da biomecânica, as leis, né, de Newton, pensamos lá na terceira lei de Newton, ação e reação. Quando entramos na água, o nosso corpo, ele exerce uma força para baixo, não é? Exerce uma força para baixo. Mas a água, que no caso é a ação, né? Mas a água, ela reage com uma força para cima, que é o empuxo, que no caso é a reação. Se o empuxo ele for igual ao peso, ficamos flutuando. Se for maior, a gente consegue boiar. Se for menor, afundamos. E considerando ali a densidade corporal, também tem total influência. Né? Nosso corpo ele é formado por músculos, ossos, ligamentos, órgãos, gordura. E a gente acabou de conversar, né? De falar sobre que a gordura é menos densa que, né, o músculo, e ela é menos densa que a água. Então, quem tem mais gordura costuma boiar com mais facilidade. Já o músculo, ele é mais denso, o que pode também, né, favorecer as pessoas musculosas, né, a não conseguirem, a afundarem, inclusive, com mais facilidade. Mas tem que ter ali um equilíbrio, turma, né, uma distribuição do corpo na água. Tem uma técnica por trás também. Para boiar, é preciso manter o corpo bem distribuído na água. Braços abertos, respiração controlada, olhar voltado para cima. Isso ajuda a manter o centro de gravidade estável. Se a gente dobra as pernas, se a gente prende a respiração, o corpo ele vai desestabilizar e ele pode afundar. Ao estender ali os braços, né, e as pernas, a gente aumenta a nossa base de sustentação. Como se usássemos alavancas para estabilizar o corpo na água. E isso, né, acaba melhorando o nosso equilíbrio e a facilidade de flutuação. Então, o nosso corpo ele funciona que nem um barco, né? Se ele estiver bem ali distribuído, calmo, com o peso equilibrado, ele vai boiar. Mas se ficar tenso, encolhido, mal posicionado, ele afunda. Vocês viram que interessante? Tinham pensado sobre essa perspectiva? Acredito que não, né? Então, tem a questão técnica, tem a questão da biomecânica. Essa semana ali, quem tiver a oportunidade, tenta boiar, né, professora Milson? Na semana que vem a gente vai perguntar quem conseguiu. Quem conseguiu? Certo, turma? Nosso combinado. Exatamente, tem que ficar relaxado, né, Jaque? Se ficar muito tenso, já não dá. É a mesma coisa na natação, né? Olha só, o professor Milson colocou: se você relaxa, enche o peito de ar e abre os braços, né? Exatamente. Daí a chance de boiar aumenta muito. Mas se prende o ar só um pouquinho e fica em pé, tende a afundar. Perfeito. As leis da física, fazendo todo sentido, né, turma? E aí, a professora correu um pouquinho hoje, né? Quanta coisa que nós vimos. Conseguiram compreender a nossa aula, turma?
Obviamente que em 4 aulas nós não conseguimos abordar tudo, né, professora Milson? Seria, inclusive, humanamente impossível. A prof tenta extrair, tá, os conceitos principais, os temas centrais ali para vocês entenderem de uma forma mais facilitada, tá? Ah, que bom. E qualquer coisa, turma, se vocês tiverem dúvidas, não fiquem com dúvidas, tá? Leiam trilha de aprendizagem, leiam livro, e se persistiu alguma dúvida, entrem em contato comigo, tá? O que mais a gente quer, eu e o professor Amilson, é que vocês se deem super bem nessa disciplina, né? Mas exige, com certeza, esforço por parte de vocês, né? Gostei do pinguim, Eliel. Gostei desse pinguim. Turma, como vocês estão saindo da nossa aula? Agora, quero ver. Por favor, não coloquem 4, senão a prof vai ficar triste. Né, professora Milson? 1 e 2, maravilha. Então, tá tudo certo. Lembrando, turma, fazem laboratório virtual, tá? Fazem laboratório, explorem todos os laboratórios, fazem relato, não tem modelinho de relatório. Não tem. Vocês escrevem mesmo, tá? No caderno, num arquivo do computador e guardem. Na próxima aula, na nossa última aula, eu vou falar sobre esses relatórios e também sobre a nossa atividade prática individual obrigatória, tá? Então, não adianta mandar protocolo para o professor Amilson. Professor, me fala da atividade que temos que fazer. O professor Amilson vai falar. Espera a nossa última aula, tá? Porque tudo que eu vou falar na aula, eu tenho certeza que vocês não vão ficar com dúvidas. Certo? Laboratório Wellington sobre o quê? No aba da disciplina, tá? Clicando em laboratório virtual, vão aparecer 5 laboratórios. Vocês precisam entrar nos 5 laboratórios, explorar, fazer o que se pede em cada laboratório e fazer uma descrição de cada laboratório, tá? E guardar essa descrição, esse relato de cada laboratório para você. Na próxima aula eu vou explicar o que vocês vão precisar fazer com esses relatos. Certo? E também cai em prova, tá, gente? Esses laboratórios é conteúdo de prova, inclusive. Tá bom? Professora Milson já colocou o código. Turma, para fechar, então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Que possamos usar o conhecimento de hoje para impulsionar nossos próprios passos rumo às novas descobertas e conquistas. Né? O movimento ele começa na mente, mas a ação é o que nos leva à transformação. Bons estudos para vocês, bom descanso, foi um prazer estar com vocês nesta noite, estudando mais um pouquinho de cinesiologia e biomecânica. Nos vemos na próxima semana, mas se vocês vão ter alguma dúvida, alguma questão específica, podem entrar em contato comigo, será um prazer atendê-los, tá bom? Boa noite, bom descanso, professora Milson. Muito obrigada sempre, 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 sempre. Nós que agradecemos, professora. Excelente aula, professora Camila, sempre arrasando nas suas formas, né, de explicar os conteúdos. Correu nada, prof. Sua aula foi maravilhosa, bem explicada, bem detalhada. Muito obrigado. Tenho certeza que os alunos, eles saem contemplados, né, com... Ó, descongelou a câmera, tá, gente? A prof voltou, a prof tem. Tudo certinho. Então, pessoal, é isso, tá? Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, tá? Até o final. Bom descanso, boa semana, bons estudos. Em caso de dúvidas, estaremos à disposição para atendê-los, tá bom? Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.